O assunto que nós vamos refletir hoje, o tema é esperança, e é uma carta de Paulo, a primeira a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, e ele diz assim: pomos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. E eu quero começar com um trecho, uma conversa entre os protagonistas de um seriado aí do Netflix que eu estava assistindo com a minha mãe. Lá no episódio 15 do My Liberation Notes, o homem conversa com ela e diz assim: é a vida. Quando você acha que tá tudo indo bem, aí ele dá aquele suspiro assim, desesperançoso, sabe? Aquele assim: nunca tive um dia perfeito. E a moça responde assim: 5 minutos por dia para suportar, basta 5 minutos. Quando eu entro numa loja e abro a porta para uma criança e ela me agradece, eu fico feliz aí por uns 5 segundos. Quando eu abro os olhos de manhã e me dou conta que é sábado, eu fico feliz por uns 10 segundos. E complete 5 minutos por dia. É assim que eu sobrevivo. E é isso o nosso tema de hoje, esperança, né? Nós temos recebido tantas informações, tantas notícias que nos desequilibram, que nos desarmonizam, que criam sentimentos ruins dentro da gente, pensamentos agressivos, muitas vezes, né? De inconformação, de não aceitação, de injustiça. E isso vai minando o campo da nossa boa vontade, do nosso desejo de sermos generosos, solidários, compreensivos, amorosos, de perdoar. Muitas vezes essas coisas nos desestabilizam muito. E aí numa revista que se chama Revista Mente e Cérebro, a editora-chefe, a Glaucia Leal, lá no janeiro de 2017, o número é 288, ela fala assim, olha que interessante: em algumas manhãs, após o toque do despertador, ficamos pensando ainda imersos na sonolência, no que há de tão mais interessante, além de estarmos protegidos pela maciez dos edredões e travesseiros. Penumbra, aromas conhecidos, tudo tão ternamente aconchegante. E nesse momento, que doses de bom senso vêm ao nosso encontro e despertam a nossa consciência, trazendo rostos de pessoas que nós queremos ver, horários marcados e assim por diante. Felizmente, porém, logo que nos damos conta de que, embora os travesseiros sejam extremamente sedutores, existe lá fora um mundo que queremos mais ainda. O budista Rinpoche, ele diz assim: não é óbvio acordar cada manhã. É uma nova chance, da qual nem sempre nos damos conta do quanto pode ser precioso. E volta e meia me pergunto, o que faz as outras pessoas pularem da cama? Talvez o choro do filho no quarto ao lado? Algo banal como a vontade de ir ao banheiro, fome, o compromisso assumido, a vontade de viajar, de ganhar dinheiro, o receio de ter uma desaprovação das pessoas que moram com a gente. Nossa, tá dormindo até tarde, né? A vontade de aprender, a vontade de ser uma pessoa melhor do que foi ontem. Pois é, pensemos, né? O que mais nos move para continuar a cada dia? Gente, não é apenas as grandes decisões que nos norteiam, né, as nossas vidas. Como, por exemplo, casar, seguir uma carreira profissional, mudar-se para outra cidade ou para outro país, comprar uma casa, ter ou não ter filhos, né? Seja na profissão ou na vida pessoal. A cada dia nós criamos cenários, nós fazemos planos, tomamos decisões que parecem muitas vezes pequenas, momentâneas, mas vejam bem, elas vão se somando e formando o desenho das nossas vidas. E o que motiva a ação? O que nos move, gente? São desejos, basicamente.
Não são essas grandes decisões de casar ou não casar, ter filho ou não ter filho, mudar de cidade ou não. O que faz a vida valer a pena? Perguntou um professor na Universidade de Chicago. O nome dele é Mihaly, e um nome muito grande que eu não sei, que tem mais de 20 letras. E após 15 minutos de apresentação, ele chegou à seguinte conclusão: não podemos ter uma ótima vida sem o sentimento de que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Talvez seja esse o propósito maior da nossa motivação. E esse versículo da carta, de Paulo a Timóteo, nesse capítulo 4, versículo 10, nessa primeira carta, ele vai justamente confirmar, mostrar para nós que a confiança em Deus, no nosso Salvador, é que vai manter a perseverança, o bom ânimo, para a gente manter a esperança nos caminhos das nossas vidas. O bom ânimo, a palavra entusiasmo, ela quer dizer possuir Deus dentro de si. Esse é o combustível, gente, que faz fluir potenciais divinos que se encontram em nós, muitas vezes estados adormecidos, latentes. Tem um livrinho chamado Atitudes para Vencer, do José Carlos de Luca. Abre aspas, ele diz assim: ela tem algo divino dentro de si, o Deus interior chamado entusiasmo, que ignora o medo, que não mede sacrifícios, que não se importa com barreiras, que não se abate por críticas, que tem uma força interior capaz de levá-la ao alvo determinado. E a gente precisa disso cada vez mais nos dias de hoje, já que a nossa boa vontade, o nosso desejo de se levantar da cama, de cumprir a nossa missão, de buscar os objetivos na nossa vida, muitas vezes são minados, com as situações que nós estamos tendo conhecimento. O convite de hoje é desenhar a esperança no caminho das nossas vidas. O movimento é de elevação. Mesmo que a gente saiba ou não que Jesus é o pastor de todos os movimentos da vida, é o dever das criaturas que já estão despertas a construir um edifício novo no lugar da casa velha da mente, construindo ideais que nos possam conduzir à esperança, à transformação de um novo ambiente no nosso planeta, na Terra. Lembra de uma historinha que eu já contei algumas vezes, daqueles 2 rapazes que levavam tijolos lá do caminhão até a obra? E aí perguntou: o que você está fazendo? Um deles respondeu que estava carregando tijolos, que estava com dores nas costas, que as mãos estavam calejadas, que tinha poeira do tijolo nas mãos, na face, que se encontrava com dores nas costas, exausto, o sol quente, E assim ele dizia: eu carrego tijolos para dentro da obra. E o outro, ele disse: eu estou construindo uma catedral. Percebe a diferença? A diferença está exatamente aí. Fazer parte de algo maior faz com que a gente tenha esperança, que a gente tenha toda essa força. Os dois faziam as mesmas coisas. Edificando o bem comum, estaremos com as nossas consciências motivadas. Principalmente se o objetivo não for obter apenas satisfação pessoal, mas encontrar um objetivo maior para motivar as nossas ações. O José Carlos de Luca, no outro livro que ele escreveu, Alguém Me Tocou, ele diz que o Cristo não morreu na cruz, libertou-se dela, continua conosco até os dias de hoje. Ele não se limita a assistir passivamente a nossa caminhada, mas ele participa dela ativamente, na medida da nossa abertura para ele. Mesmo que tudo conspire contra os nossos propósitos, esperemos, mas esperemos ativos, O Evangelho do Mestre nos convida a esperar amando, servindo e perdoando. O tempo muda tudo. A verdade é que Deus é força de tal grandeza que renova qualquer conceituação. Então, ergamos a nossa mente para a frente e para o alto
em busca do primeiro, né, de conhecer o terreno da nossa intimidade, procurando educar. No livro Cirurgia Moral, o Lancelin fala assim: desta forma, a sabedoria virá e assim poderíamos usá-la para a luz dos caminhos que intercruzam com os nossos caminhos. Primeiro, a luz do amor de Cristo precisa brilhar, sabe onde? Nos nossos olhos, para então refletir a nossa volta, acender em novos objetivos, elevar os nossos ideais, expandir os nossos desejos, de modo que somem, que motivem as nossas ações cada vez mais em sintonia com os anjos do nosso Mestre Jesus. Sim, estamos sendo convidados a conectar, a sermos instrumentos dóceis nas mãos dos auxiliares de Jesus. O nosso planeta não está à deriva. Está recebendo ajuda como nunca antes a Terra recebeu. Falta apenas a nossa parte de contribuição. A esperança, ela vem de cima. Igual o sol que ilumina do alto e alimenta aquelas sementeiras novas, né? Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra as nossas visões para situações mais enriquecedoras. Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Então ensinamos, né? Nos ensina o médico que a criatura conectada com Deus é uma pequena fagulha luminosa. E a gente pensa assim, ora, o que pode uma pequena fagulha? Ela pode incendiar a Terra. Pode iniciar um movimento despretensioso no belo, no bom e também no bem, que alcança níveis de atuação inimagináveis para o ser e para todo o seu entorno, pois se torna tão grande quanto o tamanho da vontade de Deus para a sua vida. O Dr. Bert Hellinger, ele continua: esse é a grandeza real. Não aquela que se afirma sobre o outro, mas a que se irmana ao outro, afirmando-se igual, nem maior e nem menor, apenas singular. E com isso, colaborando como lhe é possível, com seus dons, com seus talentos. Nós vamos manter a nossa esperança perseverando com bom ânimo, conectando-nos com a fonte do bem, entendendo e estendendo o auxílio e a compreensão, a paz e a esperança aonde nós estivermos. Fiquemos com as palavras de Meimei: Deus tem estrada aonde o mundo não tem caminhos. Abraços fraternos.